Bom dia, vamos aí para a nossa reunião de cenário de agosto. Como a gente comentou e todo mundo está sentindo na pele, o mercado bastante volátil, bastante coisa acontecendo. Na verdade, não tem nem tanta coisa acontecendo, mas muito ruído, trazendo bastante volatilidade, principalmente para os mercados de renda fixa, local e internacional. Então, o conteúdo está bem cheio, bastante coisa para a gente falar, mas aí no final a gente volta, retoma e discute qualquer ponto. Primeiro, falando de pandemia, né? A gente tem a variante Delta, né, trazendo mais uma vez volatilidade para o mercado. Então, a gente vê agora que regiões que não tinham sido atingidas estão trazendo bastante volatilidade, especialmente a região da Ásia. Mas é curioso que quando você começa a ler os artigos, né, sem checar os dados, você acha que lá o mundo parou. Mas, por exemplo, Vietnã, Paquistão, são países, Marrocos, né, são países que estão nos picos históricos, mas é porque praticamente não tiveram casos, né? Então, o que a gente tem agora, que são algumas regiões da África e Ásia muito pressionadas, se a gente olhar em relação ao que foram os outros picos, né, mesmo em relação aos picos do Brasil, a gente vê que a situação não foi tão crítica assim. O único país que realmente está com o número de casos bem descolado, numa onda mais forte, é a Malásia. O dado mais interessante é que eu acho que quando a gente olha, né, para os dados de morte, a situação ela já é bem melhor do que em relação ao número de casos. Se a gente comparar os dois gráficos em outros picos, dá para ver de fato um comportamento bem diferente, né? Quando a gente teve aqui os picos do Reino Unido, picos, né, de Portugal, que não está aparecendo aqui nesse, está no próximo, na França, assim por diante, isso se refletia também até às vezes com mais intensidade no número de mortes por percentual de habitantes. E nesse ciclo está bem diferente. Malásia, de fato, numa situação um pouco mais crítica. Brasil desacelerou muito, né, a gente conseguiu reverter bem a curva. E os países com a vacinação mais avançada, né, o principal caso é o Reino Unido, claramente um comportamento muito diferente em relação ao número de mortes e número de casos. Aí sim, quando a gente olha em mortes, né, chama mais a atenção os países que ainda estão com uma vacinação muito atrasada. Quando a gente olha, quando a gente olha esses dados que eu estava comentando de estresse, mas versus, né, a vacinação, aí o comportamento é muito diferente. Por exemplo, o Uruguai, né? O Uruguai era um país que teve um pico recente extremamente alto, ele já reverteu totalmente a situação. Chile era um país que se destacava no número de casos, o número de mortes praticamente não aparece mais. Portugal, Reino Unido, Israel, todos esses países que ainda aparecem, né, como destaque no número de casos, já não tem número de mortes relevantes, consequentemente, as situações hospitalares estão muito suaves. E esse dado casa exatamente com o que a gente vê do outro lado, né? O dado da vacinação aqui. E aí também gostaria de chamar a atenção o fato que o Brasil hoje já se encontra entre os países, digamos, acima da mediana de vacinação. A nossa aceleração recente fez com que a gente batesse aqui a casa dos 50% da população com pelo menos uma dose da vacina, né, da população adulta, o que já é realmente bem acima da média histórica, da média global, onde a gente tem só 30% da população mundial vacinada, né, adulta, desculpa. E outra coisa chamar a atenção para o fato de que agora a gente começa a ter a crise em países de mais baixa renda, né, ou países asiáticos, da África, assim por diante, o processo de vacinação não andou tanto. A gente ainda vai continuar ouvindo, né? Pico aqui, pico ali, mas isso está muito relacionado, que nem todos os países estão no mesmo ritmo que a gente. E aí, outra coisa que chama atenção, não gostaria de estar falando isso, infelizmente, mas é o avanço da variável Delta. Nas outras variáveis também demorou mais o ciclo na América Latina. É curioso que a gente ainda viva isso, né? Porque o começo da Covid foi assim, né? A gente começou atrasado, depois a segunda onda, né? Com as variáveis mais recentes, que inclusive tinha a variável brasileira, né? Mas também variável do Reino Unido, a gente também teve a onda atrasada, um certo delay, né? O Brasil sempre aqui com um atraso em relação aos picos nos outros países do mundo,
e a variante Delta, de fato, não chegou aqui na América do Sul. Então, a gente tem que ficar consciente que isso pode acontecer. A gente pode voltar a acelerar, independente da nossa vacinação estar mais antecipada. Se a gente pensar Reino Unido, Estados Unidos, Israel, são países que estão com uma vacinação não tão acima da nossa, né? Curioso que quando a gente olha agora, né, que uma dose sim, mas 2 doses, Estados Unidos, por exemplo, estabilizou, não tem conseguido aumentar o ritmo, agora começou um pouquinho, porque a população voltou a ter casos, né? Mas a Europa, muita gente resistente à vacinação, é pior do que o quadro aqui. A gente tem uma cultura forte de vacinação, na verdade, né? Por incrível que pareça. Até por isso a gente supunha que nosso processo de vacinação ia funcionar muito bem no começo da Covid, né? Porque a gente tem todo um sistema de saúde integrado e voltado para a vacinação. Mas chama a atenção que, na verdade, a gente já está bem próximo dos Estados Unidos, né? Mesmo não tão distante de outros países como o Reino Unido e Israel, que também estabilizou, né? Acelerou muito e depois chegou a um certo patamar que não está conseguindo expandir. Mesma coisa no Reino Unido. Então, acreditamos que é possível que a gente tenha uma nova onda com a variante Delta. Esperamos que não, né? Esperamos que a gente não tenha aí o impacto dessa variante, que a questão dela é que ela é mais transmissível, mas a mortalidade dela é considerada um pouco menor, né? A gravidade da doença é considerada um pouco menor. Alô? Estamos te ouvindo, Estamos te ouvindo. Tá normal. Mas vocês estão vendo a minha tela, não? Sim, Sim. Estamos ouvindo e vendo. Você congelou, pelo menos para mim, mas a gente está ouvindo e vendo sua tela normal. A minha tela está aparecendo que o dispositivo encontrou um problema e precisa ser reiniciado. Agora saiu a apresentação, Chica. Agora sumiu a tela. Tá. Eu vou tentar colocar e continuo falando enquanto isso. O meu computador vai ser reiniciado. Não sei o que aconteceu aqui hoje. Realmente as minhas conexões são complicadas. Mas enquanto isso eu sigo falando enquanto o computador reinicia. Peço desculpas, pessoal. Sem problemas. Tranquilo. Voltando ao assunto, então, que a gente tem que ter consciência, né? Processo de vacinação no Brasil, agora sim, estamos bem acima da média global, que tem 30% de vacinados, próximo dos países mais desenvolvidos, uma boa parte das regiões, né, já com população adulta vacinada, né? Aqui em São Paulo tá bem acelerado quando a gente olha primeira e segunda onda, mas em muitas regiões do Brasil a gente já está começando, inclusive, a vacinar adolescentes. Então, em relação à pandemia, vamos ficar cientes que a gente pode passar por uma onda, mas o sistema de saúde está muito descomprimido. Então, isso é o que tem acontecido ao redor do mundo, né? Eu lido com um número maior de casos, mas como isso não bate na parte, né, de fato, hospitalização, eu não fico com o sistema de saúde saturado, consequentemente, eu não tenho que, né, fazer regras muito restritivas de quarentena, né, de circulação. Por outro lado, aí eu já estou começando a falar do cenário um pouco enquanto eu coloco a apresentação, a gente tem mais 2 cenários acontecendo, né? Um deles é o fato de que a gente tem... Só para saber, vocês estão me ouvindo ou caiu o áudio também? Estamos te ouvindo. Tá bom, desculpa. Claro. Tá bom, desculpa, pessoal. Vamos lá. Então, o que a gente está vivendo nesse momento tem 4 pontos principais no cenário global. A variante Delta, a gente já comentou. Um segundo ponto, né, está relacionado com o crescimento global. Então, a gente vai falar um pouquinho isso sobre os Estados Unidos, principalmente, inflação, juros. Tem um terceiro item que está também relacionado com a questão da Covid, por isso eu já estou juntando as 2 coisas, que é a China com uma série de ruídos, né? Então, a China tem 2 fatores que estão acontecendo. Primeiro, lá, de fato, eles voltaram a ter restrição de circulação. Isso já né, já está contratado, as expectativas é que seja uma desaceleração de 1 a 2% do PIB, é bastante coisa. No começo do ano, a gente falava, né, de mais de 9% de crescimento analisado, agora o mercado fala algo mais próximo de 8%.
né? Então, na verdade, pode ser abaixo de 8, e aí depende de quanto piorar a situação, porque lá eles são muito, né, focados, cada região que apresenta mais casos, eles fecham, restringem a circulação, e isso lá é muito radical. Então, além disso, na China, a gente está passando por uma situação que é o excesso de regulação, não é excesso, na verdade, o aumento de questões regulatórias, principalmente em relação ao setor de tecnologia, né? Então, a gente teve já algumas ações em empresas de gaming, assim por diante, onde aumenta o processo, né, de restrições aí em relação à legislação, principalmente em relação ao uso de dados e assim por diante, porque até muito pouco tempo atrás essas empresas elas eram extremamente controladas pelo governo. A gente vem vivendo ao longo dos últimos anos, né, inclusive uma grande tese global de alocação, a abertura das empresas chinesas, né, do mercado asiático para investidores estrangeiros. Inclusive, né, a gente tem hoje, né, essa discussão num outro patamar, e ao mesmo tempo a gente tem um processo de perder o controle, né? A gente está perdendo o controle de uma certa maneira em relação ao que a gente tinha anteriormente. Vamos voltar aqui, acho que eu consigo colocar a apresentação, não sei se tá... Deixa eu ver se está ligado ao meu áudio. Acho que não. Mas tudo bem, eu sigo com o áudio sem a imagem. Então, voltando aqui. Não abri a apresentação. A gente vai parar de novo o compartilhamento enquanto eu abro a apresentação. Voltando ao assunto, ponto 1, China. Então, são duas coisas acontecendo. Desaceleração por conta da pandemia e aumento das questões regulatórias que impactaram bastante o preço das ações chinesas. Mas esse processo das questões regulatórias é um processo que a gente vinha vivendo já há bastante tempo. O Lívio comenta isso com a gente desde a eleição do atual Partido Comunista, que foi há 3 anos atrás, né, logo antes da pandemia, na verdade eles foram eleitos, que é o mesmo partido, né, mas foi quando Xi Jinping ele consegue, né, perenizar por mais anos, né, a questão da reeleição, que não é bem reeleição, mas ele consegue, né, perenizar o papel dele no poder por um período bem mais longo de tempo, e aí eles traçam um novo programa do governo chinês. E o novo programa do governo chinês tem, entre algumas coisas, sim, a abertura do mercado, mas para isso eles estão promovendo uma série de questões regulatórias. E a questão de uma extrema alavancagem de várias empresas. Então, essa última semana, a gente teve mais uma grande empresa chinesa aí no radar, que é chamada de Evergrande. E a Evergrande, né, é uma empresa que tem aí mais de 100 milhões de dólares em dívida, e essa dívida, ela, na verdade, está muito relacionada à construção. Então, tem uma série de obras de infraestrutura que ela não vem entregando, e aí a gente está com o risco da mais uma empresa ter que ser salva, digamos assim, pelo governo chinês. Então, esse é o cenário mais provável que venha acontecer. Então, isso trouxe uma extrema volatilidade para todas as ações dos mercados emergentes, aí já antecipando um pouco o assunto, né? A gente sempre acha que todas as quedas da nossa bolsa, quando descola do cenário global, né? E aí quando a gente olha para o cenário global, a gente olha muito para Estados Unidos e Europa, estão só relacionadas às questões locais. Mas na vida real a gente sabe que não é assim. Ou seja, mais uma vez, viver um período de risco países emergentes, ainda de Paramos de te ouvir, Francisco. Deu uma travada. Agora sumiu. Eu acho que o áudio dela, agora sim. Acho que a hora que eu reconectei aqui na reunião, na verdade, ele me coloca automaticamente no mudo. Perdão. Hoje com vários problemas técnicos aqui. A boa notícia é que finalmente chegou meu novo computador, gente, que eu arrumar essa questão do áudio do computador. Agora só falta eu conseguir parar para configurar, que é uma missão bem tranquila. Então vamos lá, retomando aqui, eu estava falando sobre China, né? Comecei ligando o assunto que a gente estava falando com China, porque na verdade a questão da pandemia, hoje a gente tem visto mais impacto a isso. Mas além disso, obviamente, né, tem todo um receio no mundo em relação a uma desaceleração pelo avanço da variante Delta.
Aparentemente, a gente não está vivendo isso. Depois de um período de estresse nas bolsas globais, a gente voltou a ver o cenário voltando a melhorar, com as bolsas internacionais batendo pico. Aí surge a nova discussão que hoje, né, então a apresentação ainda não está tão atualizada assim, mas hoje a gente saiu um novo dado da inflação americana e aparentemente os dados já vêm mais calmos, então a gente tem visto um monte de notícias brincando e não é que o Fed estava certo, a gente já vai falar um pouco mais sobre isso mais a fundo. Nesse slide eu queria só destacar que a gente tem já um impacto aqui nas regiões, né, principalmente asiáticas, se vocês observarem desaceleração por conta da variável delta que a gente comentou, mas o restante dos países, Brasil inclusive, 54 é um crescimento de PMI de serviços muito alto, né? Ele não está aqui no verdinho mais escuro, porque os dados da Europa, né, estão parados, esse dado é trimestral, né, trimestre contra trimestre. Então, se vocês olharem a série histórica, vocês vão ver que em nenhum período a gente teve uma aceleração tão forte dos dados, né? O PMI é aquele índice do gerente de compras, né, que dá a sensibilidade das empresas em relação ao termômetro, né, econômico, né, um dado, digamos, de mais alta frequência que o PIB. Então, nas manufaturas, a gente também tem, principalmente a Europa, acelerando muito, Brasil também já na região dos países, né, com crescimento, um pouquinho menos forte por causa da base, né, quando a gente olha a base contra a base, mas alguma desaceleração na Ásia, né, então o mundo bem atento com isso e preocupado com os impactos que isso pode ter, principalmente no crescimento europeu. Estados Unidos, na verdade, a gente vive o oposto. Então, a Europa acelerando bastante, como a gente acabou de falar, Estados Unidos, né, ainda muito atento em relação aos dados de emprego, porque qual é o discurso do Fed? O discurso do Fed é, sim, eu tenho inflação, mas eu ainda não retomei o meu emprego para onde eu gostaria que ele estivesse. Então, tem duas coisas acontecendo no emprego americano, né? Uma, a taxa ainda está bem mais elevada do que pré-pandemia, por volta de 6,7, sonho meu, né? A gente tem uma taxa de desemprego de 6,7. Mas tem muita gente fora, né? A tal da população ocupada, tem muita gente fora do mercado de trabalho, né? Então, o Fed está bem preocupado com isso, porque isso impacta realmente em termos de produtividade. Então, o último dado do emprego, né, veio pela primeira vez em um bom tempo bem acima das expectativas, então começa a acelerar, e ao mesmo tempo o Fed lida com uma hiperaceleração. Então, o que a gente tinha, né, do dado de inflação até ontem, né, foi uma inflação de quase 1%, 0,96%, o dado de junho, levando a inflação acumulada em 12 meses para 5,4%, lembrando que a meta é 2,5%, então muito acima da meta. O dado de hoje já veio bem abaixo das expectativas, né, então já alinhou mais com a expectativa de longo prazo. Ainda estabiliza no patamar alto, em 12 meses, ainda por volta de 5 e pouco, mas desacelera itens que são considerados transitórios. Né? Para quem viu a minha palestra com o Howard Marks, peço desculpa aí pelas interferências, mas a última carta dele, ele faz uma explanação muito boa sobre as questões de inflação ser transitória ou perene. E é muito sábio que ele fala, todo mundo tem argumentos. Dois lados acadêmicos que defendem um lado ou outro têm ótimos argumentos. A gente não tem como saber. A gente nunca viveu um ciclo econômico como esse que a gente está vivendo. Então, pode ser que a gente tenha uma aceleração de inflação, pode ser que não. Eu não posso dizer quem está certo, se ele não pode dizer quem dirá nós, né? Mas o ponto principal é, o Fed mudou e foi bem radical no seu discurso ao longo de julho, de que ele não ia mexer em juros, porque antes de mexer em juros, ele tem que mexer com todo o processo do tapering. O que é tapering? Né? A gente vive o processo de estímulo da economia, que é o quantitative easing, onde o Banco Central, né, na verdade o Tesouro americano, compra ainda 80 bi de dólares de títulos por mês, e ele precisa começar a reduzir isso. Eles começaram a falar mais fortemente que vai começar o programa de redução de estímulos provavelmente em algum lugar desse ano. E que sem fazer isso eles não iam mexer nos juros. Consequentemente, as taxas dos títulos todos globais voltaram a cair lá para baixo. Né? Então, a gente tem a Treasury de 10 anos voltou a bater abaixo de 1,20. Né? Ela chegou lá no 1,70, depois voltou e estabilizou de novo. E aí a gente volta ao cenário de juros negativos em uma boa parte de títulos no mundo. A gente tem aí 16 trilhões de dólares em títulos com taxas de retorno real negativas.
Qual que é o impacto disso? Derruba a taxa de juros, ativos amplos, ativos de risco. Então, de novo, a gente viu primeiro pânico que eu vou ter que subir juros nos Estados Unidos, pânico contra a aceleração na Ásia, com todas as questões regulatórias, né, não só a questão da Covid, aí você vai pegar a Europa, vai entrar de novo num ciclo de desaceleração de crescimento, a gente teve uma realização das bolsas internacionais. O Fed fala, não, eu não vou ter que subir juros, então tá tudo bem, volta de risco baterem as máquinas, porque obviamente ninguém quer deixar o dinheiro rendendo negativo nos países desenvolvidos. Lembrando, né, então, esses dados dos impulsos fiscais, né, o que a gente está vivendo, né, de continuar a desaceleração, com hoje, né, com esse discurso que a gente tem da inflação acalmando, é esperado que entre setembro e outubro a gente comece o processo de tapering. A gente destacou no mês passado que quando a gente começou a redução de estímulos lá na crise de 2008, os juros dispararam e depois o mercado viu que não tinha necessidade e aparentemente esse ano está acontecendo o contrário. Então, os juros americanos, que é um fator forte de pressão para as nossas NTNBs e o nosso pré, aparentemente ficam confortáveis. E aí a gente tem toda a discussão, né, que com tudo isso está passando meio a largo do noticiário, mas a gente aprovou essa semana, o Senado aprovou o plano de infraestrutura de $1 trilhão. O plano total relacionado ao Biden, mas que virou um plano, né, bipartidário, uma discussão dos dois partidos principais no Senado e na Câmara, é de até $4 trilhões. Tem uma discussão de uma contrapartida de onde vai vir esse dinheiro. Então, tem um risco aí que está bem defasado, ninguém está olhando para isso diante dessa discussão que a gente está vivendo, mas isso aconteceu essa semana. Já falamos aqui da China, então essa Evergrande, né, não está conseguindo vender, isso é volume de vendas, né, não tem tido negócio. O PIB, né, esse gráfico fica claro, essa aceleração aqui em relação à linha pré-pandêmica, e aqui a restrição de circulação, isso que a gente já falou. Falando agora de Brasil, eu passei meus últimos dias, né, falando com milhões de gestores, milhões não, na verdade, 4 ou 5 pessoas que eu acho que são as principais do mercado de juros do Brasil, tentando entender por que a gente teve um pico de volatilidade tão grande. Para vocês saberem, né, a gente sempre olha a NTNB mais longa como referência, ela vinha na casa entre 4,5, 4,40, 4,35, né, vinha há bastante tempo nesse sentido, um carrego da inflação muito alto, e aí essa semana, logo depois do Summit, ela subiu de 4,50 para 4,75, muita coisa, né? 25 bips numa NTNB longa, com a duration de 15 anos, é um impacto nessa taxa desse título de menos 3%, menos 4% em alguns poucos dias. A gente não tem uma alocação direcional em papel, então a nossa exposição é mais parecida com o IMAB, mas o IMAB também perde cerca aí de 1,5%, 2% ao longo dos últimos dias nessa semana. E aí a gente, né, vem buscando entender o que está acontecendo com o Brasil. Em que sentido? Né? Teoricamente, a ponta dos juros longo, ela não depende da Selic. Então, a gente tem todo um cenário de estresse da Selic de curto prazo por conta da inflação, que a gente estava bem ciente, bem próximo do que vinha acontecendo. Até comentamos com vocês nas últimas reuniões, né, que o Lívio vinha cantando essa bola desde maio, porque eles na FGV do Rio, no IBRE, conseguem estar num grau de profundidade muito grande em relação à inflação. Então, eu estou falando tudo isso porque eu acho que uma parte o mercado acordou agora, com a divulgação do dado de julho, que aqui também foi 0,96, né, como dos Estados Unidos. O mercado acordou que a Selic ia ter que subir muito. Então, obviamente, isso causa estresse no cenário de juros, mas muito mais na parcela pré-fixada e na parcela curta, o que também aconteceu. Os vencimentos em 2023, por exemplo, foram os que mais perderam, porque é possível que eu tenha que aumentar os juros também em 2022. Então, consequentemente, essa ponta da curva é natural que suba. Mas a ponta longa das NTNBs, eu teria que ter uma piora, de fato, do quadro fiscal, ou uma piora do risco país que justificasse um aumento aí tão elevado, na casa de 5% das taxas das NTNBs. E aí, o que a gente vem conversando aqui, de fato, o nome é ruído. Quais são os itens que estão trazendo ruído? Primeiro, pouco destaque na mídia, mas muita preocupação em relação ao mercado, né? Essas ações que o presidente Bolsonaro teve recentemente
causam bastante volatilidade, principalmente um desfile de tanques na frente da Praça dos Três Poderes, né? Na Praça dos Três Poderes. Internacionalmente, essas questões trazem um desconforto muito grande, né? A gente já tinha falado sobre isso, mas o investidor estrangeiro já vinha desconfortável com países emergentes. Ver uma situação dessa, a gente tem muita saída de capital estrangeiro, inclusive da renda fixa, porque isso junta com o discurso dos super precatórios. Então, em uma semana aconteceu tudo isso junto. Primeiro, né, ruído político de estresse e uma crise institucional. O André Esteves também falou bastante disso no nosso cenário, né? Tem a menor necessidade, com tantas questões que a gente tem para resolver num período como esse que a gente está vivendo, de uma crise institucional entre os poderes. Mas, de fato, né, a temperatura que a gente está vivendo quando a gente tem o desfile aí dos tanques supermodernos, né, que ainda, o destaque internacional ainda chama atenção a isso, na verdade, uma fragilidade militar, o que eu particularmente acho muito grave, porque acho que a gente tem, sim, recursos, né, naturais que são muito valorizados, e a gente mostrar uma fragilidade não é saudável, mas isso é uma opinião francisca, né, fecha parênteses. A gente tem um grande ruído em relação ao lado político, principalmente para o investidor estrangeiro, e nesse meio tempo saiu uma pesquisa de intenção de votos, aí com o ex-presidente Lula saindo bem à frente dessa pesquisa. Isso trouxe um desconforto, porque a aprovação do presidente Bolsonaro vem caindo bastante, a gente ainda não sabe de fato, né, não tem nenhuma segurança em relação ao que seria um novo governo do PT, principalmente em relação a contas públicas, que é o que nos interessa quando a gente está falando de teto dos gastos. Então, ligado a isso, a gente teve a questão dos precatórios, ou melhor, dos super precatórios. O governo, né, surgiu uma proposta, né, que vinha há bastante tempo engavetada, mas de expansão do Bolsa Família, que na verdade é uma transformação do Bolsa Família, mas não um benefício que seja emergencial e sim perene, mas para isso ele precisa ter uma fonte de custeio para manter o teto dos gastos. Então, para eu conseguir pagar um novo Bolsa Família mais alto, eu preciso ir, porque é perene, é diferente de um gasto pontual, emergencial, que a PEC desse ano colocou fora do teto dos gastos, eu tenho que conseguir pagar ele de alguma forma. E aí o governo atrelou as duas coisas a uma PEC em relação aos precatórios. A gente conversa bastante aqui no nosso... Uma reavaliação. Francisca, seu áudio tá dando uma pequena falha agora. Desconectou aqui, não. Bluetooth. Agora ok. Melhorou? Ótimo. Então, continuando, a gente tem... Pronto, melhorou. A gente tem um ruído em relação à parte política, insegurança em relação à pesquisa, insegurança em relação à questão institucional e insegurança, aí sim, atrelada ao lado fiscal. Por que que isso soa tão mal? Apesar de quando a gente conversa, né, com os maiores especialistas, eles falam, olha, não é ruim eu ter na verdade, um programa, um processo de parcelar os superprecatórios, né? Essa conta esse ano foi de 90 bi. E da forma como a gente tem a lei hoje, né, se a gente perde um processo, se o governo perde um processo, determina que vai pagar e entra lá, tem uma regrinha, né, de quando isso entra na fila de pagamento, o governo não tem nenhuma ingerência sobre isso, não é uma coisa que você consegue negociar ou planejar. Então, se esse ano são 90 bi, eu tenho que pagar 90 bi. O que acontece quando eu tenho o teto dos gastos? Eu tenho que repensar todos os meus outros gastos. Se a dívida virar 120 bi, eu tenho que tirar 30 bi de todos os meus outros gastos, que são fixos, porque a grande parte dos gastos do governo, né, atualmente é com pessoas, né, com pessoal. Então, 70%, 80% das nossas despesas são fixas. Se eu corto, né, 30 bi para pagar precatórias, por uma situação bem crítica. Então, em tese, a discussão não é ruim. O que pegou muito mal foi atrelar as duas coisas. Eu deixo de pagar minhas dívidas para dar um benefício social. Ainda que também, hoje em dia, né, a discussão em relação aos benefícios sociais são muito mais evoluídas, principalmente num país em que a gente tem praticamente 20% de desempregados.
Então, feita a introdução, eu vou passar aqui alguns pontos para a gente ter em mente, né? Então, primeiro, em relação aos gastos desse ano, extra-teto, nada mudou. Esse é o principal número que a gente tem que ter em mente, né? O 135 bi que a Jolívia tinha projetado e a gente apresentou no mês passado, casa exatamente com esse estudo que a gente tem aqui do Santander, que fez um estudo muito bem detalhado sobre as contas públicas, ficou bem legal. Então, né, como são todos os gastos planejados, né, até o momento eu gastei 46%, mas não tive nenhum compromisso adicional em relação ao que já estava previsto, o que faz com que o meu déficit primário esse ano seja de 2%. A gente chegou a falar de 14% no começo do ano. Então, a situação do fiscal, de fato, não mudou nada. Junto com isso, veio um ruído ruim em relação à reforma tributária também, né, que ela deve impactar, de fato, a gente deve ter um aumento aqui dos gastos. Então, o governo deve ter uma despesa maior do que uma arrecadação nos primeiros anos, o que também atrapalha aí a questão do teto dos gastos projetados. O grande problema está nessa curvinha, né? A gente vem falando bastante sobre isso. Então, melhorou bastante a nossa projeção para esse ano, melhorou ainda em relação ao cenário de junho, né? Vejam como eu caio aqui nos dados do livro, eu estou com 80% para o final do ano da relação dívida-PIB, uma queda de 10%, é muita coisa, 10% na relação dívida-PIB do final do ano passado para esse. Mas essa curva, ela nunca converge, ela só aumenta. Esse é o nosso gargalo. Então, quando você começa a discutir despesas perenes, e aí o que pegou essa semana no mercado? O mercado fala, não, o governo vai começar a colocar um monte de coisa aí nesse penduricalho para que gastar mais, e aí isso vai ser perene e eu vou ter um problema com essa curva. Nada do que foi colocado na mesa indica essa linha, nada, absolutamente nada indica que, de fato, eu vou ter um gasto acima do teto dos gastos nos próximos anos. A questão é usar os superprecatórios como fonte para essa receita. Então, né, os gastos que a gente projeta, né, esse é o estudo do Santander, mas a nossa visão também é essa, muito interessante, meu teto dos gastos estaria aqui, e com o que eu tenho hoje na mesa, eu teria que gastar isso. Então, alguma coisa não está batendo, né? Eu vou ter que tirar de algum lugar para pagar essa conta. E aí, de algum lugar, é que veio a discussão do precatório. Então, em vez de eu reduzir despesas, eu estou buscando outra fonte de receita, e essa é a crítica, de fato, com todo sentido. Mas não mudou nada em relação a isso até o momento, né? E, de fato, a gente sabe que tem que ter alguma fonte para as despesas pessoais. Outro ponto importante é o impacto da taxa Selic. Se a taxa Selic começa a subir muito, que são esses cenários, né, Selic chegando a 8, isso muda ainda mais a minha curva, minha trajetória da taxa de juros. Atividade segue surpreendendo para cima. Então, quando a gente olha tudo que eu tenho de dado corrente, é positivo. Se eu continuo tendo mais atividade, mais arrecadação, a inflação alta também melhora a arrecadação, eu melhoro os meus dados aqui da relação dívida-PIB também. Então, dados reais, concretos que a gente tem, continuam surpreendendo positivamente. O que a gente destacou aqui? O endividamento cresce bastante e de uma forma que não é legal. É o crédito pessoal, aí o famoso, né, crédito, esse famoso crediário, tem um nome mais moderno do que isso, né? Mas é esse empréstimo de curto prazo, que não é atrelado a nenhum bem, e esse é o que está crescendo, e aí, consequentemente, a gente tem um maior endividamento. Então, aqui não é positivo esse dado, por quê? Porque ele pode ser um gargalo para crescimento futuro. E aqui, esse sim é o nosso grande desafio. Então, quando a gente fala de uma discussão de benefício social, né, até internacionalmente, hoje os liberais globais discutem bastante isso. A gente teve uma palestra na XP bem legal sobre isso também, falando hoje em dia os liberais sabem que, né, a gente tem que ter algum mecanismo compensatório. A gente tem a taxa de desemprego acima de 20% num país como o nosso. Então, você imagina que 20%, isso é considerando como se, a mesma história que eu falei dos Estados Unidos, né? A taxa oficial é 14,7, recorde, mas a gente tem muita gente que parou de procurar emprego porque está recebendo os benefícios. Então, quando sai essa turma, né, quando eles voltam a procurar emprego, quando acaba o auxílio emergencial, se tivesse o mesmo número de pessoas procurando emprego no pré-pandemia e agora,
A gente tem, na verdade, 22% de desempregados. Isso na população como um todo. Quando a gente olha a população jovem de mais baixa renda, esse número é superior a 30%, 40%. Então, a gente tem, de fato, um gargalo muito grande, tanto para o crescimento quanto para uma situação econômica muito crítica. E aí, a inflação, que é o nosso ponto principal aqui que a gente está vivenciando, que a gente teve mais um mês de aceleração, veio em linha com os nossos números, né, principalmente porque veio muito da pressão dos monitorados, então a gente já tinha essa percepção, mas a gente tem tido um espalhamento para outros componentes do núcleo. Esse último mês em si, a gente, né, quando a gente separa os preços internacionais, né, que são os tradables, que dependem dos preços internacionais, dependem do câmbio, mas também de preço de alimentos globais, commodities, assim por diante, a gente observa que a gente ainda está dentro do teto da meta, nas questões puramente que dependem de economia legal, mas acelerando. Então, a expectativa é que continue acelerando até aqui, né, o fechamento de agosto, e depois eu começo a desacelerar, fechando por volta de 7,5 no final do ano. Então, estou passando rápido, apesar de ter sido um grande ponto de destaque aqui, mas porque a gente já vem falando bastante sobre isso. Passando agora aqui para a parte de alocação estratégica, né? Então, o que a gente tem no cenário global? Por um lado, nosso diferencial de juros batendo recorde histórico, então, teoricamente, a gente deveria estar atraindo capital, deveria estar tendo uma descompressão no câmbio, ao mesmo tempo que, como eu comentei, a gente tem aqui as ações chinesas despencando, né? Então, a gente tem um período de aversão a risco em países emergentes, né? A gente acaba ficando muito pouco atento a isso. Então, isso se soma aos nossos ruídos locais. A gente ainda teve como destaque, né, o barril de petróleo, como tinha voltado a bater máximas, o que impacta a inflação toda no mundo. A OPEP já se acertou. Essa semana a gente já voltou a ver uma descompressão, né, restrição aí da oferta. O ouro, que tinha subido horrores, caiu, colando das outras commodities. Os últimos 2 dias já subiu um pouquinho, mas de forma geral, as commodities alimentícias e metálicas seguem pressionadas, né? Então, o índice de commodities, que é esse aqui no ano, sobe 26% no ano. Ou seja, uma boa parte daquela inflação de tradables que a gente viu vem daqui, né? E ainda não está descomprimindo. O mercado todo acha que isso vai, de fato, desacelerar. Teve uma pequena melhora, mas muito pouca coisa, e essa melhora inclui o ouro, que eu comentei com vocês, e o petróleo, perdão. Depois, o que a gente tinha era o Brasil vinha sofrendo, melhorou e voltou a colar nos outros países emergentes. Então, a nossa moeda ela está em linha com o que a gente tinha no começo do ano. Mas, de fato, aqui sim, a gente pode atribuir esse processo todo a questões locais, mas também muito relacionado ao que a gente vai ver aqui nesse próximo gráfico, que é a crise do mercado asiático. Está vendo? O Brasil e o MSCI Ásia. Os nossos movimentos não são 100% relacionados às questões globais, nem no câmbio, nem em relação à bolsa, né? Principalmente em relação aos preços internacionais, que a gente sofre mais. Então, de fato, tem um período aí de aversão aos mercados emergentes que juntou com todo esse ruído que a gente está ouvindo. Como a gente falou, depois de uma série de momentos aqui de aversão a risco, né, de realização, agora eu vou realizar, agora vai sair meu... não faz mais sentido ter ativo de risco, juros vai voltar a subir, juros fica abaixo, máximas históricas. A Bolsa da Europa, né, com uma super rally recente, né, voltando a ser aqui junto com o S&P, os ativos que mais se valorizam, e a Nasdaq, né, que tinha ficado para trás, voltou a bater pico histórico semana passada. A gente vive a mesma história de sempre. Os valuations, né? O que é valuation? São as métricas, os indicadores que a gente usa para ver as empresas, né? Então, extremamente caros, 38,5, né? Com base nos dados passados, é o dado mais recente da relação pricing earnings, né? A relação do preço para o lucro. Qual que é o meu preço por uma unidade de dólar que eu recebo de lucro, né? 38, é um absurdo. Mas, mais uma vez, a gente teve uma rodada que surpreendeu muitos analistas. Então, essa taxa aqui é quanto veio acima dos analistas, né? Então, é beat, né? Average beat, né? Quanto que eu bati a minha expectativa. A gente tem as ações relacionadas ao reopen, né? Que eles chamam, vindo 45% melhor do que o esperado.
small cap, growth, cíclicos, tudo isso são mecanismos relacionados à melhora da economia, subindo mais do que 25%, 30%, o que o mercado projetava. Então, foi uma rodada de balanço muito forte, consequentemente, eu sustento esse rally dos ativos de risco mais tempo. Isso eu não vou nem entrar agora, né, mas vale a pena também nessa carta, eu abordei isso um pouco com o Howard, falar sobre onde estamos no ciclo econômico. Porque, por um lado, né, esses dados aqui são de períodos, né, de fim de ciclo, se a gente olhar, né, o que aconteceu em outros momentos, é um pouco nessa linha, né, olha, subiu demais, tem que cair. Eu estou num pico de preços dos ativos de risco, mas ainda no começo de uma retomada econômica. Então, tem uma discussão global se, de fato, eu estou no fim de ciclo, e esse vai ser um ciclo muito mais rápido também, eu só estou só no começo. Quando a gente vê esses dados de lucro das empresas, dados real de economia vindo muito forte, reforça a tese que esse é um começo de cíclico, principalmente com essas classes que a gente chama cíclicas se valorizando. Bolsa local. Quando a gente olha esse dado, né, assim, é quase que tentador a gente perceber o quão fora do lugar tá. Por que eu estou falando quase que tentador? Porque tem muito ruído em relação ao Brasil no momento, né? Não tem nenhuma expectativa de que a gente vai ter uma super reversão do cenário brasileiro. Mas, por outro lado, vejam que, de novo, a gente está batendo as mínimas históricas. Para vocês terem uma ideia, a relação preço-lucro das ações brasileiras na crise de 2008, o pior momento, que é o pior dado histórico, ele foi 6,5. A gente está em 9. Isso só bateu 9 nesses períodos aqui, no auge da crise, né, que é o mínimo que a gente tem, foi o mínimo é 8,4, foi quando a gente entrou comprando aqui, justamente porque a gente enxergava essa relação preço-lucro muito fora do lugar, né, abaixo de 2 desvios padrões. A gente tem aqui, naquela época que o mercado acordou que o juro brasileiro ia ter que subir muito, né, foi quando o mercado percebeu aqui que o processo ia ser muito complicado, pré-eleições, em 2008. Então, a relação preço-lucro da Bolsa, ela está extremamente atrativa. Por quê? Vejam que aqui, o dado de lucro, essa é a expectativa dos analistas, tá? Mas foi também confirmada na rodada dos balanços, earnings per share, lucro por unidade de ação. Ele está nas máximas. Ele não para de subir. Mês a mês eu melhoro a minha expectativa de lucro. Por que então que eu tenho o preço da Bolsa caindo desse jeito, né? 1, ruído. 2, a gente sofre com o mercado emergente. Eu sou maluco falando isso sempre, né? Vocês estão cansados de me ouvir, mas o mercado local não tem essa percepção tão intensa e fica achando que o mundo vai acabar aqui. O mundo que está tudo bem. A China está com os problemas dela, mas a China é 65% do índice MSCI Emerging Markets e o Brasil 8%. Então, obviamente, todo o fluxo para países emergentes, com todos os ativos, fundos, ETFs, passivos ou semi-ativos ligados a mercados emergentes, sofrem com esse fluxo que a gente está vivendo. Se a Bolsa Asiática, a Bolsa Chinesa chegou a cair 30%, eu tenho um scoff de países emergentes, isso impacta também a nossa Bolsa, ainda que os fundamentos sigam numa posição positiva. Por isso que quando a gente olha o denominador aqui, né, o impacto em termos de preço para a Bolsa é tão forte. A gente tem ouvido alguns gestores, alguns grandes bancos, falando que a Selic vai subir, isso também vai impactar as minhas ações, isso também vai impactar o meu cenário local, cenário político, eleitoral. Sim, mas a gente reforça a questão de focar no fundamento. No Brasil, eu continuo no mais um, e nesses níveis, até para pensar, né, falando a 9 vezes preço-lucro, vai ser difícil a gente ver de novo. Por que a gente não entra com esse cenário, né? Vou para o mais 2. Porque aquelas ações de qualidade, que foi o ponto que a gente discutiu no mês passado, estão bastante valorizadas, né? Então, a gente está começando a aumentar a alocação através dos small caps. Também movimento cíclico, gestor focado em stock picking, conseguindo encontrar empresas baratas. Falando de crédito, para entrar em juros e acabar aqui até as 10. Crédito foi mais um mês que surpreendeu, principalmente o crédito internacional, mas aqui a gente tem o high yield sofrendo mais, né? E o high grade, na verdade, sendo muito impactado pela questão das taxas de juros longas. Então, lá também, né, que aqui a gente tem o CDI mais como referência, lá a gente tem, né, LIBOR mais, o Treasury mais.
Então, quando a gente tem um fechamento da curva de juros, os papéis pré-fixados se valorizam, e é por isso que os high grades tiveram um mês tão positivo de novo. No Brasil, mais 2 meses positivos também para os mercados de crédito, né? E aqui é muito mais o peso do carrego e a vantagem dos papéis percentual de CDI ou CDI mais nesse novo cenário do que, de fato, fechamento de spread. Teve um ligeiro fechamento de spread, mas muito baixinho, muito pouca coisa. A mesma coisa que o cenário internacional. O cenário internacional estabilizou, não caiu mais, e o high yield já voltou a abrir nesse ambiente mais adverso aí que a gente falou de possível subida de juros, retirada de estímulos, assim por diante. Outro ponto que a gente sempre destaca é que o prêmio de um ativo brasileiro em relação à média dos emergentes está bem elevado, nas máximas históricas, a diferença, né, entre as duas coisas. Então, a gente prefere ter crédito e renda fixa corporativa no Brasil do que no exterior. Aqui o que a gente está vivendo, esse é um relatório bem recente da Lima, bem legal, um aumento do volume de emissões. Então, a gente já emitiu, ao longo de 2021, a mesma coisa que 2020 inteiro, então foi um crescimento recorde de captação, o que tem feito com que as taxas não fechem, apesar da gente ter um belo aumento de demanda por ativos de crédito privado. Então, a taxa dos ativos high grade está mais ou menos aí na casa de 1,70. Os gestores têm falado que conseguem de 1,50 a 2, né? Começa a ficar mais difícil conseguir acima de 1,5, mas os gestores com bastante volume conseguem. Então, os carregos dos mais high grades, mais primeira linha aí dos gestores mais conservadores, ainda na casa de 1,70, 1,80, o que é um carrego ótimo para um baixo ativo de risco, né? Para vocês terem uma ideia, esse título aqui corporativo nos Estados Unidos, que tem, né, historicamente taxas bem melhores do que a do mercado local, 1% acima da Treasury. Aqui a gente está falando de 1,5 a 2. Então, a gente entende ainda que esse mercado está positivo, mas principalmente a gente prefere os mais estruturados, os gestores voltando também com esse volume de emissões capital, os gestores mais high yield na casa do CDI mais 4. Juros do Brasil, eu estou passando rápido porque eu já falei todo o contexto na discussão do fiscal. Não, o que a gente tem, olha, as 2 últimas semanas, eu nunca abro 2 semanas, tá? Aqui eu pus um custom, que é para abrir 2 últimas semanas. Eu quase não variei de um mês para 2 semanas, que é a curva branca para vermelha, e de repente eu dou 2 saltos na taxa de juros, que sobe mais do que 1 ponto percentual na longa nesse período que a gente está vivendo, sem de fato ter nada de novo. Pelo menos a nossa visão em relação à inflação já estava em linha com o que veio. Consequentemente, né, o Lívio tem uma alta bem mais elevada para ser líquido que o mercado fala. A gente já está no 8,5 há um tempo, que é o que está embutido na curva. Essa tabela na direita aqui é nosso, né, quais são os aumentos que eu tenho que ter de fato nas reuniões do cupom para casar com a curva. Então, está embutido, entre aspas, nas altas na curva. Serão mais 2 de 100 bips, mais 2 de 75 bips, para chegar no 8,5 aqui, mais ou menos, né? O Lívio acha que, na verdade, a gente aumenta 100 bips, 75, 75, posso ter mais uma aqui, para chegar por volta do 8,5 no primeiro trimestre do próximo ano. Mas, como a gente falou, esse impacto está aqui, não aqui. Se eu ter esse 10,5 na curva Selic aqui, tem que voltar para 12, mais ou menos, para vocês terem uma ideia do que a gente está falando em termos de aumento de juros e de aversão a risco na curva de juros brasileira. Outra discussão importante eu vinha com juros reais muito negativos, quando a gente olha o vértice de um ano, aqui não é olhando para o passado, olhando para o passado a gente está com menos 5 de juros, o que a gente chama de ex-post. Esse é o ex-ante, quanto que está embutido na taxa da NTNB de um ano. Agora já volta a ser positivo, já volta para 2, isso é questão de alguns meses, e na longa a gente está falando aqui de 4,5, 5 de juro real, que é considerado um juro restritivo hoje em dia, principalmente enquanto a Treasury continua abaixo. Então, quando a gente olha aqui o prêmio de um ano para o de 30 anos, fechou muito, tá? Né? Principalmente porque eu andei 4 pontos percentuais aqui na curta. Né? Então, isso muda a minha inclinação, porque a gente saiu do período de juros estimulativo. A discussão que a gente tem visto agora é se esse prêmio ele faz sentido ou se ele está muito baixo.
Alguns gestores falam, olha, agora eu estou pior do que em 2018 em relação ao cenário fiscal. Sim, mas o mundo todo está num cenário mais alavancado, a gente está saindo de uma pandemia, a gente tem teto dos gastos agora que a gente não tinha lá atrás, a gente tem toda uma consciência política diferente em relação a isso, a gente tem um pipeline de reformas, então não tenho por que voltar para uma inclinação da curva de 4%. Outra, que o juro estava caindo e não estava subindo. Resumo da ópera. A gente não entende por que a gente está vivenciando, na verdade entende, mas acha que é ruído, é barulho, né? Não tem nenhuma mudança fundamentalista em relação ao cenário de juros que justifique a gente estar abrindo tanto cenário. Mas muitos riscos, obviamente, a gente já vem falando sobre isso, era esperado muita volatilidade. Todos os gestores que eu conversei sobre juros falaram que ou estão comprando ou já estavam comprados e aí estão mantendo a exposição over em NTNB em relação aos seus benchmarks, em relação aos seus mandatos. E aí, por isso, depois de toda essa discussão, a gente reforçou o nosso call aqui de mais um, principalmente em relação à parcela IPCA, que a gente acha que ainda tem mais um mês de carrego, né, taxas de risco de retorno real bem elevadas, e esse ruído tem, de fato, ter grandes fundamentos. Então, provavelmente, é uma grande pressão que o mercado faz. Eu acho saudável que o mercado faça isso para qualquer sinalização em relação à irresponsabilidade fiscal. No fundo, o que é a pressão do mercado? Eu não vou comprar sua dívida nesse patamar que vocês estão fazendo besteira. Na verdade, o que a gente tem visto é: eu não vou comprar sua dívida se você não se organizar em relação aos gastos públicos. Isso traz volatilidade para as taxas, mas o dado de fato da relação dívida-PIB, dos gastos, de taxa de gastos, de crescimento, de PIB e assim por diante, indicam um quadro muito mais saudável do que a gente tinha 3 meses atrás. Então, resumo da ópera, seguimos otimistas com esses juros longos e reforçamos aqui nossa recomendação de aumentar ao máximo possível o investimento exterior, em alternatives, em classes descorrelacionadas à nossa bagunça aqui local.